Hoje é a nossa aula 12, né? Olha aí, cara, estamos chegando aqui na metade. Então vamos continuar hoje. Queria fazer duas partes para vocês. Uma primeira parte da aula, concluir a prova do Teorema de Krein, que a gente começou na aula passada. E na segunda, falar um pouquinho sobre a seção 14 do livro Condições para a Classe de Poli. Tá? Lembrando que na próxima terça-feira não haverá aula, né? Quando é terça? É outubro 8, né? Não haverá aula. E já que vocês não me deixaram marcar uma prova para a semana que vem, eu pensei no que fazer com vocês. Na verdade, eu estou sendo pressionado pela comissão de ensino que quer que eu faça alguma coisa em termos de avaliação para os alunos, né? Então, para não ficar sobrecarregado para ninguém, eu resolvi passar para vocês uma lista de exercícios. Vocês vão me entregar uma lista de exercícios. Lista de exercícios número 1. Tá? Eu queria que vocês me entregassem 10 problemas do livro. Tá? Eu vou marcar para vocês entregarem para mim. Vocês entregarem 10 problemas. Dá para vocês 10 dias. Um dia por problema. Então vamos lá. Qual é a terça-feira depois dessa? Dia 15 do 10. Tá legal? Assim ninguém reclama. Todo mundo faz as provas que tem que fazer semana que vem. Dos N cursos aí que vocês estão fazendo. E vocês me entregam na outra terça-feira 10 problemas do capítulo 1. E aí eu selecionei uns problemas aqui para vocês entregar. Você também não vai ficar de graça escolher 10 problemas que eu já fiz pelo menos 15 na aula, né? Então vamos ver quais são os problemas que vocês vão poder fazer. Quer dizer, problemas para vocês fazerem do livro. Anotem aí. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Passar primeiramente problemas que eu não fiz na sala, pra vocês fazerem. 5. 5 é bom. A gente fez tudo. Pode ser o 15. Vamos lá. 16. Não, isso aqui a gente já fez tudinho, blá, 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 blá. Vinte e 27. Quantos tem aqui? 7. Trinta e 33, 34, 35, 36. Deu mais que 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 problemas, tá bom. 11 problemas vocês têm, hoje é dia 3, vocês têm 12 dias. 11 problemas. Tá tranquilo?
Combinados? Pronto. Considere isso aí a prova 1 de vocês. Não quero receber soluções erradas. Tá? Uma solução errada anula todas as soluções certas. Tá? Se não souber fazer, diz que não sabe fazer. Faz parcialmente. Se você fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas não quero nada deliberadamente errado, tentando ludibriar o professor. Tá bom. Podem fazer em equipe, discutir os problemas, mas cada um escreva a sua maneira. Não copie do colega, porque senão você não aprende, tá? E aí, juntamente com os problemas que a gente discutiu na sala, isso aí essencialmente cobre todos os problemas do capítulo 1. Estou oferecendo um jantar se alguém fizer o 34 completo. Hã? Me cobre seu lanche, então. Fez parcial. Vamos lá. Como foi que a gente acabou, então, na aula passada? A gente estava provando o nosso querido Teorema de Krein. E era o seguinte. Seja F inteira são equivalentes às seguintes afirmações. Primeiro, F e F estrela tem tipo limitado no semiplano superior. E a segunda é que F tem tipo exponencial e vale a integral de infinito até infinito de log mais f de t sobre 1 mais t2 dt é finita. Tá? Se vocês já tiverem feito os exercícios, tiverem passado a limpo, vocês podem ou me entregar o que vocês passaram a limpo, eu devolvo. Se tiver no caderno, pode só bater xerox e me entregar também. Você não tem que arrancar as páginas do seu caderno, se você não quiser copiar de novo, tá? Nesse caso, quer dizer, caso 1 ou 2 valha, né? Eu ainda tenho que o tipo exponencial da f é igual ao máximo dos tipos médios, né? E de f e v de f estrela. Então, onde é que a gente estava na aula passada, né? A gente viu que a prova de 1 implica 2 era, na verdade, que 2 implica 1, a gente fez na sala. Isso aqui corresponde à seção, qual a seção do livro? 10, né? Seção 10 do livro. Se eu não me engano, condições para a polyclass. 11, seção 11 do livro. E a gente estava, então, na prova de que 1 implica 2. Essa condição, tipo limitado em U, implicaria 2. A gente viu já que estrela valia. A gente já viu a validade de estrela. Tá? Essencialmente, o que a gente provou é que se f tem tipo limitado no semiplano superior, então f de z é b de z é elevado a menos ihz vezes uma função que eu chamei aqui de f1 de z, não foi? E a gente essencialmente viu que o log do módulo dessa f1, que era para ser igual a y sobre π, grau de menos infinito até infinito de uma certa medida d nu de t, convolução com kernel de Poisson, certo? A gente viu nada mais nada menos que essa medida d nu de t era simplesmente log de módulo de f de t dt, né? E com isso aqui implicava essa condição, porque a gente sabe que na fatoração de Nevanlin eu sei que a integral, que essa integral aqui é finita. Aí a gente estava no meio do caminho para provar o tipo exponencial dela. Para provar que ela ter essa limitação nessa reta
e nessa reta, implicava tipo exponencial no plano inteiro. Tá? E aí eu disse para vocês que a ideia era dividida em, essencialmente, 3 partes. Primeiro, provar que o tipo exponencial aqui, nessa reta, estendia-se para um cone, vou chamar aqui o delta. Eu chamei, acho que de V delta, não foi aqui? V delta aqui. Na verdade, isso aqui não é muito... Aqui o V delta, aqui o V delta ali. Provar que essa limitação eu conseguia garantir que ela se estendesse para cá. Tá? Segundo, então, as ideias da prova eram o seguinte. Primeira, provar que tem tipo exponencial em V delta, onde o delta é um ângulozinho qualquer maior que 0. Segundo, ela provar que ela tem ordem 2, semiplano C, ou seja, provar que ela tem uma cota desse tipo. E terceiro, usar que ela tem uma ordem infinita para provar que ela tem tipo exponencial no pedacinho que falta aqui, no meu pedacinho W delta. Se ordem 2 não tem nada de especial, podia ser ordem 3, ordem 4, ordem 500, ordem 1 milhão. Né? Já que esse delta poderia ser tão pequeno quanto eu queira, e aqui a gente tinha que usar o argumento Fragment-Lindelof, que a abertura tinha que ser controlada por essa ordem aqui, de modo que quando eu abrisse e usasse as minhas raiz quadrada ou raiz cúbica ou qualquer que seja, eu ainda conseguiria satisfazer a minha condição de Fragment-Lindelof do teorema 1 desse curso. Certo? A gente estava essencialmente feito o 1 e o 3, né? Vamos só relembrar um pouquinho. Qual era a estimativa-chave para você fazer o 1? A estimativa-chave para você fazer 1 era você estimar, né, o log do módulo de f de z. Você pegasse essa expressão aqui, você tirava o log do módulo de f de z, ficaria o log do produto de Blaschke, que é menor ou igual que 1. Então, isso aqui ficaria igual a hy mais, quer dizer, ficaria menor ou igual que hy mais o log do módulo dessa f1. Log do módulo dessa função aqui que eu chamei f1 de z. Então, isso aqui é igual a hy mais essa função aqui, né? Y sobre π, integral de menos infinito até infinito, dnu de t sobre t menos x ao quadrado mais y2. Tá? Então, o lance agora era eu escrever o meu z como sendo e elevado a i θ, onde esse θ aqui era um cara entre... θ seria maior do que delta e menor do que π menos delta. Então, nesse primeiro quadrante, né? Se eu tiver aqui em V, esse V delta. Quando eu fazia isso, eu chegava simplesmente em log de f de z sobre y. Se eu dividisse por y, aqui, isso daqui dava igual a h mais 1 sobre π. O que é que dava aqui embaixo? Se vocês lembrarem. Se eu trocar o x por r seno θ e o y por r, o x por r cosseno θ e r seno θ, aqui eu encontrava T2 mais R2 menos 2TR a x é cosseno θ, né? Cosseno θ. Como cosseno θ é estritamente menor do que 1, tá? Esse fator aqui, 2TR cosseno θ, é controlado por um certo múltiplo desse T2 mais R2. Isso aqui é uma média aritmética maior ou igual que média geométrica. Né? De modo que isso aqui fica menor ou igual do que um H mais 1 sobre P, uma constante C que depende de delta. Legal. T2 mais R2. Tá legal? Então, o que você tem é o seguinte, você sabe, então, se o R for muito grande, esse negócio aqui fica menor ou igual que epsilon, independente
de onde você esteja nesse cone. Certo? Então, o que quer dizer isso? É que dado epsilon maior do que zero, você pode dizer que esse seu log de f de z sobre h é menor sobre y, é menor ou igual do que h mais epsilon, né? Se o módulo de z for muito grande. Tá? Então, você pode reescrever isso daqui como sendo o seguinte: f de z é menor ou igual no cone, né? Se o módulo z for grande, nesse seu cone v delta. Módulo de z, f de z é menor ou igual do que uma certa constante, depende de delta, se você quiser, vezes é elevado a quem? É elevado a h mais epsilon y. Tá? Só passei esse y para cá e elevei. Ficou f de z menor ou igual que isso, né? Isso aqui eu sei que é válido se o z for grande. E para z pequeno, bem, isso aqui eu boto como sendo zero e boto essa minha constante aqui, c delta grande, que toma conta do z pequeno. Tá? Então, de forma, eu encontro isso aqui, vale para qualquer z no teu cone, v delta. Tá? O importante é que eu crie o y aqui, tá? No v delta estrela, ou no v delta linha, na parte de baixo, você faz a mesma coisa. O que é que você encontra? Em v delta linha, você faz a mesma coisa, você vai encontrar que esse f de z é menor ou igual do que um c delta linha, vezes quem? É elevado. Agora o h vai virar o h estrela. O h estrela é o tipo médio para baixo, mais epsilon vezes y. Só que y é menos y, né? Negativo vezes modo de y. Tá? Então, combinando essas duas aqui, se eu chamar de tal o máximo entre h e h estrela, isso aqui me implica que certamente f de z dá menor ou igual do que um certo c delta, maior entre os dois, é elevado a tal mais epsilon, módulo de y, em v delta união v delta linha. Tá? Estou pegando o máximo dos dois. O que esse máximo vai aparecer? Então, você encontra essa limitação aqui, era isso que eu estava procurando, nesses dois cones. Tá? Essa limitação nesses dois cones. Se essa limitação vale nesses dois cones, então ela vale aqui, em particular nesse bordo aqui. Assumindo 2, você vai usar o Fragment-Lindelof para provar que essa limitação continua aqui dentro. Assumindo 2. E aí o lance era você considerar o quê? Você tem agora uma função que tem essa certa limitação nesse eixo e nesse eixo. Tem delta, aqui tem delta. Aqui ela é menor ou igual do que 1 elevado a tal mais epsilon módulo de y. Que é menor ou igual que elevado ao mesmo tal mais epsilon módulo de y. Eu disse para vocês que o lance era considerar uma função g de z igual a f de z vezes e elevado a menos tal mais 2 epsilon. O epsilon aqui é positivo, tá, gente? Qualquer positivo. Essas constantezinhas, obviamente, podem depender de epsilon, não tem problema não. Se você considerar essa função g de z, f de z elevado a tal mais 2 epsilon, botei mais um epsilon aqui. Vamos botar o z aqui, vamos ver se é isso que eu quero. Quem é o módulo desse cara aqui? Na verdade, eu tenho que botar um iz. Quem é o módulo desse cara aqui? Na verdade, tem que ser um mais aqui. Pronto. Agora, o módulo desse cara aqui é elevado a tal mais 2 epsilon menos y. Vezes menos y. Certo? Vezes menos y quando y é positivo e vezes mais y quando y é negativo. Tá? Então, essa função aqui, g de z, o que você encontra é que g de z é limitada aqui no bordo. No bordo desse outro cone aqui que eu chamei de W delta. Né? Porque aqui eu sei que a minha função cresce como no máximo isso aqui,
e aqui eu estou botando um tal mais 2y vezes menos y. Tá? Então, aqui ela vai ficar limitada e aqui também. Na parte de baixo, sim, porque essa função aqui cresce como sendo o quê? Essa função aqui é menor ou igual do que e elevado a tal mais y vezes menos y, né? Que o modo de y aqui é menos y, na parte de baixo. Tá? Isso aqui fica e elevado a tal mais 2y vezes menos y. Você tem razão. Você pode usar aquela outra limitação ali em cima. Até estrela. O que é que eu quero fazer, então? Você acha que pegar delta igual a 45 graus? Não, delta igual a 45 graus não posso fazer. Tem que ser menos do que 45 graus. É. Isso é pelo passo do Fragment Lindelof que a gente fez. Tem que ser estritamente menor. Deixa eu modificar então um pouquinho aqui. Mas pode ficar bem perto de 45 graus, então. Pode. E quando 45 graus, x igual a y. Aí, se você pegasse, ao invés de pegar i, z ali, se você pegasse z, fica bom. Não, vai aparecer X. Por que vai aparecer isso? Ou menos z, tanto faz. Tem que ter um. Mas o x é maior do que y, né? Mas o negócio aqui eu quero pegar o... Tá. Só um minutinho. Então, o que é que eu tenho que pegar aqui? Talvez eu tenha que pegar o delta, então, perto de 45 graus, né? Se eu trocar aqui e botar IZ, se eu botar Z só, se eu botar menos Z, o que é que vocês acham que acontece? Tá, se eu tirar menos Z, eu vou usar aqui o fato de que nesse cone aqui, como isso aqui é menor do que 45 graus, o X é maior do que o módulo de Y. Maior ou igual. Justamente maior, se você quiser, tá? Estou tomando aqui o delta menor do que π sobre 4. Tá legal? Então, eu consigo concluir que ela é menor ou igual que C no bordo desse cara aqui. Todo mundo de acordo? Né? Porque nesse bordo, nessa parte aqui de cima, eu fico com... Essa F cresce no máximo como tal mais epsilon y, e esse cara aqui decresce como tal mais 2 epsilon x. Só que o x é maior que o y. Então esse cara mata esse. Na parte de baixo, esse cara aqui cresce como no máximo tal mais epsilon módulo de y, e esse cara aqui continua decrescendo como tal mais 2 epsilon vezes x. Que o x aqui é o mesmo por 2, né? Portanto, decresce aqui embaixo também. Então esse cara aqui é limitado no bordo. Boa sugestão. E aí eu uso o meu... Fragment Lindelof, usando que ela tem ordem 2, quer dizer, assumindo 2, né, assumindo que ela tem ordem 2, eu uso meu Fragment Lindelof com esse ângulo aqui é menor do que π sobre 4, né? Jogado como eu fiz, a gente rodou isso daqui, abriu, tá? E usou, então quer dizer que essa função aqui é
essa função g de z limitada no bordo implica que ela é limitada dentro. Ou seja, isso aqui implica que g de z é menor ou igual que uma constante dentro. Isso aqui implica que f de z é menor ou igual do que uma constante vezes e elevado a tal mais 2 epsilon z dentro desse cone. Aqui. Ou é módulo? Módulo de Da exponencial. módulo desse cara aqui, né? X, né? Em particular, módulo de z, se você quiser. Tá? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que como isso aqui vale para todo epsilon, então, isso aqui vale no cone, vale nesse cone W delta, isso aqui já valia no V delta. No V delta valia com tal mais epsilon, módulo de z também, se você quisesse. Certo? Então, isso aqui implica que a sua função f, como esse epsilon aqui é qualquer, botei epsilon aqui, botei 2 epsilon, mas o epsilon é qualquer, isso aqui implica que a sua função f tem tipo exponencial tal de f, e o tipo exponencial tal de f é menor ou igual do que tal. Do que esse talzinho aqui, que é o máximo dos dois. Certo? Porém, eu sei que em pelo menos um desses dois eixos, eu atinjo esse tal. Né? Ou quando eu vou para cima, eu sei que eu atinjo o h, quando eu vou para baixo, eu sei que eu atinjo o h estrela. Então, em um dos dois eixos, eu atinjo o tal, que é o máximo entre os dois. Isso aqui, então, me implica que o tipo exponencial da f tem que ser igual a tal. Que é o máximo dos dois, né? Máximo entre h e h estrela. Tá legal? Quer dizer, isso aqui é só para concluir essa última parte, tá? Em geral, quando vocês virem isso aqui em alguns livros, o teorema, às vezes, vem sem isso daqui. Só para provar que tem tipo exponencial e vale isso daqui. E aí, já teria feito isso há muito tempo, né? A gente só demorou um pouquinho mais para ajustar essas variáveis aqui para poder fazer com que isso aqui apareça. Mas agora ficou legal. Todo mundo concorda? Beleza. Então, a gente concluiu a prova módulo provar que a nossa função f tem algum tipo de crescimento. Nesse caso aqui, um crescimento de ordem 2. Todo mundo copiou aqui as tarefinhas? Beleza. Então vamos lá. Vamos provar que f tem ordem 2. Bem, ideias para a gente fazer isso aí? O que é que vocês acham? Eu já mencionei para vocês que a gente está muito perto, né? A gente consegue provar que ela tem tipo exponencial em qualquer cone aqui, e aqui na reta ela satisfaz essa integral ali, né? Essa integral de que log dela sobre 1 mais t2 é finito. Então, se o log dela sobre 1 mais t2 é finito, se ela tivesse até tipo exponencial nessa reta, ela fosse no máximo e elevado a t, isso aqui já seria divergente. Então, sugere que ela de fato vai ter tipo exponencial, como de fato ela vai ter no final, mas sugere que o crescimento dela não pode ser meio maluco assim. Mas, obviamente, isso aqui é no sentido integral, não te diz muita informação no sentido pontual. Então, eu vou afirmar para vocês a seguinte coisa. Eu afirmo para vocês que a integral dessa função... Deixa eu ver o que é que eu quero fazer, meu.
Tá. O que a gente quer provar é o seguinte. Eu afirmo para vocês que se eu pegar essa função log mais de f de z e integrar no plano complexo inteiro, eu vou ter uma coisa finita. Se eu integrar log mais de f de z, de modo de f de z, sobre um certo expoente aqui, que eu botei z mais i elevado à quarta. Se eu integrar, afirmo para vocês, se eu integrar esse troço aí no plano complexo inteiro, isso aí dá finito. E eu afirmo para vocês que isso é suficiente para a gente concluir que ela tem ordem 2. Então, vamos assumir isso daqui, chamar isso aqui de 2 estrelinhas. Assuma 2 estrelinhas. Vamos provar que ela tem ordem 2. E aí o lance agora é eu usar uma representação integral para a minha f. Eu vou usar simplesmente o fato de que essa função aqui, log mais de f, log mais de f num ponto w, vou usar que essa função log mais de módulo de f de z é uma função subharmônica. Tá? Por que isso aqui é uma função subharmônica? Porque sem o log mais, isso aqui é uma função subharmônica. Podendo ser menos infinito em alguns pontos, não tem problema. E o log mais é simplesmente o máximo entre duas funções subharmônicas. Entre ela e a constante igual a 1. Constante igual a 0. Tá? Então é uma função máxima de duas funções subharmônicas das subharmônicas. Subharmônica que é o quê? Ela ser menor ou igual do que a média. Em todo ponto. Tá? Então, se essa função aqui é subharmônica, eu sei que se eu avaliar ela num ponto, ela dá menor ou igual do que vamos fazer aqui a média dela, log mais de f de z. Se eu pegasse, por exemplo, aqui uma bola de centro W e raio módulo de W. Tá? Então vamos lá. Estou aqui no ponto W, vou pegar uma bola desse centro W e raio módulo de W. E vou fazer a média nessa bola aqui. Tá legal? Vou dividir pelo volume dessa bola. Qual é o volume dessa bola aqui? Aqui eu vou integrar dx dy, tá? Aqui não é integral na variável complexa z, não. Isso aqui é integral mesmo de duas variáveis. Bola de centro W e raio W, a área é π raio ao quadrado. Legal. Agora eu gostaria de tentar começar a fazer aparecer esse cara. Se eu começar a tentar fazer aparecer esse cara, isso aqui é menor ou igual, vou repetir isso daqui. Aí aqui dentro, a gente vai ter a brilhante ideia de dividir por esse cara. Z mais I à quarta. Note que Z mais I à quarta, dividir por Z mais I à quarta, vou ter que multiplicar em cima por Z mais I à quarta. Certo? Agora, qual é o maior valor de Z mais I à quarta? Quando eu estou nessa bola aqui, de centro W e raio módulo de W. O maior valor dela o maior valor de módulo de Z seria 2W, né? Então isso aqui é no máximo 2 módulo de W mais 1, se você quiser, elevado à quarta. Tá legal? Pronto. Aí você essencialmente acabou, porque isso daqui agora, essa integral aqui nessa bola, é menor ou igual do que a integral em todo o plano. Tá? Então isso aqui é menor ou igual do que L vezes. Esse numerador aqui, 2W mais 1 elevado à quarta,
Vamos lá, vamos dizer aqui que o módulo de W é maior ou igual que 1, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual do que 3W. Certo? Então, 3 elevado à quarta fica 81 W à quarta sobre π W ao quadrado. Tá? Que é igual a L vezes 81 sobre π W ao quadrado. Ou seja, estou provando que o log mais de módulo de FW, ou seja, o que foi que a gente provou? Se W é maior ou igual que 1, isso aqui implica que o log de f de W é menor ou igual do que uma constante W ao quadrado. Tá? Isso aqui implica que f de W é menor ou igual do que um alfa elevado a beta W ao quadrado. Isso aqui vale, obviamente, se o W, isso aqui eu só fiz elevar, exponenciar, né? Então isso aqui vale se o W for maior ou igual que 1. E se o W for menor ou igual que 1, eu ajusto com esse alfa aqui. Então isso aqui vale. Então o truque está nessa estimativa aqui. Tá? Tá claro isso? Então, novamente, aqui a ideia é tentar encontrar uma estimativa pontual através de uma estimativa integral. E os truques que você tem para fazer isso aqui, na teoria de variável complexa e na teoria de EDP elíptica, é você usar propriedades como harmonicidade e subharmonicidade. Que você sabe que uma função é igual à média, maior que a média ou menor que a média. No caso aqui, menor ou igual que a média, a gente passa e troca isso daí. Legal. Então, me resta provar isso aqui. Prova de 2 estrelas. Deixa eu primeiro começar com uma observação para vocês, uma observação que eu talvez devesse ter feito há muito tempo atrás, mas que eu não fiz. A gente definiu uma função f do semiplano superior em C como tendo tipo limitado, se ela fosse o quociente de duas funções limitadas. Né? Às vezes, quando você estiver lendo em alguma outra fonte, vai aparecer com uma definição de função de tipo limitado. Uma função tem tipo limitado se somente se log do módulo da f de z admite um majorante harmônico e positivo. Admite um majorante harmônico e positivo. Vamos ver por que essas duas coisinhas são equivalentes. Tá? Vamos ver por que essas duas aqui são equivalentes. Tá, a gente já viu que na primeira definição da gente, a gente podia fatorar a f de z como sendo b de z e elevado a menos i hz. Oi. Isso, né? Isso aqui na verdade, a definição de tipo limitado não tem nada a ver com o semiplano superior. Ela podia ser definida em qualquer domínio simplesmente conexo. Tá? A função de tipo limitado nesse domínio, somente se f é escrito como quociente das funções analíticas limitadas nesse domínio, que eu estou dizendo para vocês agora que é equivalente a essa função log de módulo de f de z tem um majorante harmônico e positivo. Tá? Não tem nada de especial aqui com o semiplano superior. Mas deixa eu pensar aqui por um minuto.
Tá, então, vamos pensar em fazer uma prova que, por exemplo, fosse independente do semiplano superior. É isso que você está querendo dizer, né? Bom, esse equivalente então pode se expressar como diferente de duas funções harmônicas positivas. Por quê? Vamos lá, vamos supor que eu tenho uma de baixo aqui. Vamos tentar fazer isso daqui. Minha classificação 1, minha classificação 2. A diferença, né? Um termo majorante que você tem, outra diferença. Como é maior ou igual, a diferença é positiva. Isso. Né? Então vai ser essencialmente isso. Né? Então, suponha que eu tiver 2, eu quero provar 1. Né? Você tem aqui que log de f de z é menor ou igual do que uma certa u de z, que é harmônico positivo. Tá? Aí o que você vai fazer é o problema é que a sala tiver um 0, né? Se eu botar um log mais aqui, ela vai ser subharmônica, já ela não vai mais ser harmônica. Tá, dá só um minutinho para pensar aqui. Tá, então acho que isso aqui a gente pode... Então, tá, vamos supor que eu tenho isso daí. Vamos construir a minha função g de z tal que... eu vou construir g de z com a parte real igual a u. Então tome g de z como sendo u de z mais i e v de z. Esse aqui é o conjugado harmônico. Toda função harmônica tem um conjugado harmônico. Isso aqui define uma função analítica. Né? A função g de z que é analítica tem a parte real igual a u. Né? Então isso aqui me implica que f de z em módulo é menor ou igual do que e elevado a g de z em módulo. Né? E aí eu acabei, porque... Esse u de z é positivo, isso aqui é maior ou igual que 1. Então eu escrevo aqui a minha f de z como sendo... Na verdade, eu escreveria assim, né? F de z sobre e elevado a g de z sobre e elevado a g de z. Sobre 1 sobre isso daqui. Elevado a menos g de z. Né? Então pronto. Aqui eu escreveria f de z elevado a menos g de z sobre e elevado a menos g de z. Está aqui f escrita como quociente de duas funções, que se você começar a trabalhar aqui, você sabe que f tem zeros, né? Então é legal logo exponenciar e voltar para cá. Escrever f como quociente de duas funções, cuja parte que são limitadas. Tá, agora vamos tentar fazer a outra parte, que 1 implica 2. Se eu escrevo f como sendo p sobre q... O que é que eu posso fazer aqui? Calma, eu quero só... Antes de tacar o log... eu quero concluir que eu chego numa função harmônica. A gente viu que a gente pode... É porque eu queria fazer algo que fosse independente do semiplano superior, mas aqui a gente pode... Essencialmente, a gente vai ter que escolher a P com os mesmos zeros da F, né? Mas vamos aqui
para simplificar, no nosso caso do semiplano superior, a gente viu que se eu tiver a condição 1 de tipo limitado, como eu defini, a minha f vai ser b de z, e elevado a menos i, h de z, vezes essa e elevado a g de z. Né? Onde essa g de z não necessariamente é essa mesma e elevado a g de z aqui. Elevado a g1 de z. Tá? E essa e elevado a g1 de z, a gente viu que a gente fatora como sendo e elevado a menos p de z sobre e elevado a menos q de z, p e q com parte real não negativa. Né? Então agora sim, eu posso tirar o módulo de log de f de z. Log do produto de Blaschke vai ser menor ou igual que 1, então eu já vou botar que isso aqui é menor ou igual do que hy mais a real de q. E já joguei o menos real de p para fora. Então isso aqui vai ser menor ou igual que isso. Está aqui sua função. Tá? Função harmônica, harmônica, harmônica. Se o h for negativo, isso aqui é menor ou igual do que módulo de h, y mais real de q de z mais 1, se você quiser. Só para ficar positivo. Tá? Então pronto, está aqui 2 explicando. Então, na verdade, isso é essencialmente equivalente, né? Esse tipo limitado e ter um majorante harmônico positivo. Uma vez feito isso, meus caros, o lance é a gente agora passar do semiplano para o círculo. Tá? O lance agora é a gente passar do semiplano para o círculo. Então, eu estou aqui no meu semiplano, vou chamar a minha variável aqui de z, e quero construir um mapa conforme que leva o meu semiplano no círculo unitário. Vocês que estudaram variável complexa, que faz um semestre, podem me dizer qual é esse mapa que leva o semiplano superior no círculo unitário. Qual é esse mapa? Lembra? Z igual a quem? Estou brincando que eu não sei de qual é isso aí, nem a pauta. Né? Eu ia ter que fazer essa conta. Mas, para poupar o nosso tempo, vamos considerar esse mapa aqui. Z e 1 mais zeta, 1 menos zeta. Esse é o mapa que leva um no outro. E o mapa ao contrário é zeta igual a z menos i sobre z mais i. Isso. O meu zeta aqui está no círculo. Meu z está sem plano superior. Tá? Então, se você pegar o zeta aqui no círculo, de modo menor ou igual que 1, esse cara aqui vai ser um cara no semiplano superior. Vai levar o semiplano superior dentro do círculo. Em particular, se o z for i, né? Se o z for i, o meu zeta é 0. Tá? Aí você vê quem é que vai em cada um. Se o meu zeta for perto de 1, esse cara aqui vai explodir. Se meu zeta for perto de menos 1, aí esse cara aqui vai essencialmente no 0. Tá? Mas o bordo é levado aqui no bordo, obviamente. Né? O bordo é levado no bordo, a não ser o zeta igual a 1, que vai no ponto do infinito do bordo daquele cara ali. Certo? Mas isso é um mapa conforme do aberto, do disco unitário, zeta menor do que 1, do semiplano superior imaginário de z maior que 0. Beleza. Vamos começar com a nossa função. A nossa função ela mora aqui, a nossa f de z. Tá? Vamos levar ela por esse mapa aqui para uma função fzinha de zeta. Tá? Vou chamar fzinha de zeta igual a f de z. Tá? Ou seja, fzinha de zeta é f de i 1 mais zeta, 1 menos zeta. Chama essa função de fzinha de zeta. Tá?
Se eu tenho um majorante harmônico, então, o que acontece é o seguinte, se eu tenho um majorante harmônico para log de f de z, menor ou igual do que uma u de z, tá? Esse cara aqui, um majorante harmônico e positivo, tá? Essa propriedade ela se transfere para cá. Você vai ter log de f de zeta menor ou igual do que u de zeta, uzinho. Estou chamando aqui, as letras grandes são para coisas desse lado e as letras pequenas são para cá. Onde esse cara aqui também é um majorante harmônico e positivo. E aqui eu estou usando simplesmente o fato de que se você pegar uma função harmônica e fizer a composta com o mapa conforme, você encontra uma função harmônica aqui. Tá? Isso aí essencialmente prova a afirmação que você quer. Se a gente sabe fazer essa equivalência no semplando superior, a gente sabe fazer então em qualquer domínio simplesmente conexo. Né? Por quê? Porque o fato de ela ser representada como duas funções que são limitadas, obviamente se transferiria pelo mapa conforme, tá? E essa propriedade aqui também se transfere pelo mapa conforme. Tá? Então se a gente sabe fazer no semplando superior, isso aqui vale em qualquer lugar. Tá. Tá claro isso? Bom, então eu tenho uma função aqui que é de tipo limitado, então, no meu círculo, e eu tenho um majorante harmônico positivo para ela. Legal. Essa função uzinho aqui, de forma alguma, ela precisa ser contínua até o bordo, não. Tá? Ela só está definida aqui no aberto, ela é harmônica aqui dentro. E ela é maior igual esse cara aqui dentro. No bordo não sei o que acontece, não. Quer dizer, a gente poderia dizer alguma coisa no bordo, né? Porque de fato essa minha função f é analítica, né? Então isso aqui deve se traduzir para alguma coisa aqui no bordo. Mas eu não estou interessado não. A princípio eu vou descartar o bordo totalmente. Eu só vou usar esse fato aqui, né? Vamos usar esse fato aqui agora então. E vou usar que essa função aqui, ela é... Então, se isso aqui vale, isso aqui implica que... Vamos lá. O que é que eu quero fazer? Eu quero usar o fato dela ser subharmônica. Como o log de f de zeta é subharmônica, eu tenho Dá um minutinho. Na verdade, eu não preciso nem disso, não. O que é que eu tenho? Que é a integral de log módulo de f de zeta. Vamos chamar aqui o meu zeta de a mais bi. Se eu integrar essa função dA, dB na bola de centro 0 e raio R, com R menor do que 1. Tá? Então, estou pegando essa minha função aqui e integrando numa certa bolinha aqui. Isso aqui vai ser menor ou igual do que a integral na bola de centro 0 e raio R, se eu trocar log de f por essa minha função u de zeta, dA, dB. Todo mundo concorda? Quanto que dá isso aqui? Então, isso aqui dá π r ao quadrado, que é a área dessa bola, vezes u de zero. Porque essa função é harmônica. Então, a média na bola é igual ao valor no ponto zero. Tá? Se eu passasse πr2 para cá, eu ficaria com a média na bola, que dá o valor no centro da bola, que é u de zero. Isso aqui vale para todo R, então. Então, isso aqui implica o quê? Que a integral... Agora, se eu passar o R, fizer o R tender para 1, isso daqui
convergência blá, 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 que é que eu quero. Vamos botar um log mais aqui, tá? Que essa minha função é harmônica e positiva, obviamente quando esse log aqui for negativo, isso aqui vale. Então, tá bom, vou botar log mais, isso aqui vale. Quando eu passar aqui, eu vou ficar com log mais de f de zeta dA dB é menor ou igual do que π vezes u de zero. É isso que eu quero? É isso que eu quero, senhores? Não. Ainda não é isso que eu quero. É isso que eu quero mesmo. Todo mundo concorda com isso aqui? Posso passar o R para 1 sem problema. Agora eu uso convergência monótona para cá. Isso aqui converge para isso. Isso aqui fica menor ou igual do que π vezes u de zero. Portanto, finito, tá? Particular finito. Eu afirmo para vocês que isso daqui é equivalente a 2 estrelas. Aquela integral lá. E a gente vai ter que fazer a mudança de variável. Tá? Agora, esquece variável complexa. Estou com uma função de 2 variáveis nesse domínio aqui. Vou levar para uma função de variáveis nesse domínio aqui. Eu quero mudar minha variável de A e B para X e Y. Vamos fazer essa conta aqui. Fiz essa conta aqui. Eu tenho que escrever o A e o B em função de X e Y, né? Eu preciso do jacobiano. Mas eu... O jacobiano é mais fácil calcular usando aquela fórmula. Qual? Eu vou usar isso daqui. Vamos lá. Quem é o A? Eu sei que o zeta, né? O A mais BI é igual a Z menos I, Z mais I. Certo? Então vamos lá. Isso aqui dá o quê? Dá Z menos I vezes Z barra mais I, ou, tu multiplicar pelo de baixo, Z barra menos I sobre módulo de Z mais I ao quadrado. Eu ia fazer a conta aqui. Então, deixa eu dizer que você não precisa, olha só. Você tem uma derivada, você tem uma transformação conforme de um outro, né? Eu posso fazer mais rápido, né? É isso. Tá. Tá. Eu só preciso derivar, calcular o módulo da derivada em zeta, não é? É isso? Tá. Então, isso aqui é o meu zeta de Z. Você está dizendo que eu só preciso fazer isso aqui, né? Z menos I, Z mais I. Eu preciso calcular o zeta linha de Z. Isso aqui dá o quê? Z mais I ao quadrado. E aqui dá... dá 1, Z mais I, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, Z menos I. Então, isso aqui dá 2i sobre z mais i ao quadrado. Né? Então, vocês querem esse cara aqui ao quadrado, é isso? Eu não lembro muito dessas coisas de cálculo, não. Eu fiz a conta mesmo. Então, isso aqui dá 4, z mais i a quarta. Olha só, você está multiplicando tudo, você está multiplicando o elemento de área pelo módulo pela derivada, né? Só que o elemento de área tem duas direções. Por isso você leva o quadrado, né?
Whatever makes you happy, man. Uma vez vocês se convenceram que o jacobiano é isso aí, a gente acabou, né? Uma vez que a gente conclui que o jacobiano é isso aí. Portanto, essa integral aqui, na bola de centro zero e raio 1, de quê? Dessa função f de zeta dA dB. É isso aí que é a minha função? Não, é log mais, né? Log mais. Isso aqui é igual a integral log mais de f de z dx dy sobre esse jacobiano, que dá z mais z a quarta. Tem um 4 aí, né? E aqui fica a integral no semplano superior. De 0 a infinito, o y e o x de menos infinito a mais infinito. Tá? Isso aí a gente só usou o fato de que a f tem tipo limitado no semplano superior para fazer isso, né? Aí você usa o fato de que a f tem tipo limitado no semplano inferior e obtém a mesma coisa de menos infinito até 0 para o y. Tá? Então isso aqui implica que esse cara aqui é finito. E a prova se completa. Hã? Na verdade, isso aqui não tinha motivo nenhum para a gente trabalhar com isso aqui, né? Então a gente poderia ter feito desde o começo 4 mais 1, se você quisesse. Porque a única forma que a gente usou isso aqui foi quando a gente multiplicou em cima e embaixo e aí tirou o fato de estar dentro da integral, não foi? Então, digamos, tudo bem, você faz ali no semplano superior, conclui isso daqui. Como o z está no semplano superior, z mais z a quarta é comparável com z4 mais 1. Tá? Então essa integral aqui implica que essa daqui no semplano superior é finita. Faz a mesma coisa para o semplano inferior e conclui. Tá? Muito bem. É bonita, não é essa prova? Eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana essa prova do início ao fim, né? Ela combina elementos bem interessantes mesmo. Né? São 3 ideias bem bacanas. A ideia de que você pode irradiar o crescimento que você tem nesse eixo imaginário para um certo cone, desde que ele tenha abertura positiva. Né? A ideia de que você tem uma função que tem um certo crescimento, nem que não seja o crescimento de ordem 1 que você está buscando, você primeiro prova um crescimento mais fraco de ordem 2 e depois usa o teorema de Frage-Berlin-Lindelof num cone suficientemente pequeno para concluir. Matemática não pode ficar mais bonito do que isso, não, na minha opinião. É difícil ficar mais bonito que esse teorema. Esse teorema achei sensacional. Eu tenho usado esse teorema muito durante o último ano, mas esse final de semana foi o final de semana realmente que eu parei para ler a prova. E ficou bem legal. Ficou bem legal. Tá bom, nos minutos que faltam, deixa eu só comentar brevemente para vocês a parte que eu ia comentar sobre a seção 14 do livro, né? E a gente dá por encerrado o nosso capítulo 1. Alguém tem alguma dúvida com respeito a essa prova? Isso aqui pode ser uma questão do exame de vocês, aí que bacana. Vocês fazerem no exame de vocês essa demonstração. Porra, a banca vai ficar impressionada aí, meu. Anunciar o teorema, porque, na verdade, não sei se vocês perceberam, mas a quantidade de matemática que vocês aprenderam para provar esse teorema, não só para provar, mas para enunciar o teorema, porque você tem que definir todas essas coisas e tudo, então eles aprenderam a definir esse tipo limitado, o que é, a gente usou essa fatoração, a gente usou basicamente tudo que a gente sabe, desde o começo desse curso, Fragment, Lindelof, subharmonicidade, então a quantidade de matemática que tem é não trivial. A quantidade de análise necessária para você provar esse teorema é uma quantidade absolutamente não trivial. Né? Que, essencialmente, está imersa em variável complexa, mas
várias outras ideias, né, que você pode associar a problemas de análise de equações diferenciais, por exemplo, de solução de EDP, kern de Poisson, convolução. Então, isso aqui eu acho um ótimo exemplo de um teorema que usa realmente as 12 aulas que a gente fez aqui nesse curso todinho. Então, vocês saírem desse curso sabendo provar esse teorema aí, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz também que eu saí desse curso sabendo provar esse teorema eu mesmo. Tá? Mas fica aí a dica para vocês, aí, botar na ementa do exame de vocês esse curso aqui de Hilbert Space. Muito mais bonito do que teoria espectral, análise funcional, né? Para botar isso aqui é muito mais moral. Corta essa parte aí da câmera. Piada do garoto? Como é que é a piada do garoto? Eu já esqueci. Ah, era o Zé Ramon lá na Argentina, né? Como é que era, Ramon? O que é que você estava falando do garoto? Da tua banca? Não, mas tu estava falando sobre a tua banca na época, não, né? A gente conversando na mesa de bar, o Zé Ramon, na mesa de restaurante, né? Aí tal, aí o Zé Ramon chega, ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tava falando com um aluno do garoto, não sei o que. Tava falando do cara colombiano, e eu falei, é do cara. Não, você não falou assim, ó, o colombiano é aluno do garoto, mas garoto, quem é garoto? Não, aluno do garoto. Garoto, quem é aluno do garoto? E depois que ele falou, ele teve que soletrar o nome do cara, do Carl Otto. É o professor aqui. Aí ficou, desde a viagem inteira, o cara como sendo aluno do garoto. Esses caras eles não conseguem distinguir O de O. Talvez, é. Não, sério. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa última viagem aqui nesse capítulo 1. Eu vou falar um pouquinho sobre a seção 14 do livro. Ele dá certas condições para uma função pertencer à classe de Polya. Deixa eu anunciar o teorema para vocês, aí a gente vai discutir em 15 minutinhos aqui a prova e o que a gente não fizer aqui na sala, vocês levam para fazer em casa. É o seguinte. Então, o teorema é o seguinte. Seja é dizer uma função inteira sem zeros no semiplano superior, sem zeros em U. E tal que ela satisfaz essa desigualdade aqui, elevada. Para y maior que zero. É de 0 igual a 1. Tá bom? Então vamos lá. Seja. Defina o log de E de Z. Continuamente. Em U. De modo a ter log de E de 0 igual a 0. Então, pertence à classe de Polya se, só se isso. Lembra quando a gente falou sobre a classe de Polya? Tinha 3 condições, né? A função não tinha zeros no semiplano superior. Primeira. A função de satisfazer essa desigualdade básica aqui, de
x menos y menor ou igual do que o módulo de E de x mais y para todo y no semiplano superior, todo z no semiplano superior, que é a segunda. E a terceira era a condição de que para cada x, essa função aqui, módulo de E de x mais y, era uma função não decrescente. Né? Ele está dando um suplemento alimentar aqui para essa terceira condição. Se você tiver só as duas primeiras, né, e uma função com E de 0 igual a 1, se você definir esse ramo de logaritmo de modo que você tenha o log de E de 0 igual a 0, tá? Então, a condição necessária é suficiente para que valha aquela terceira condição, e, portanto, que a função E seja da classe de Polya, é que a parte real de I log de E de Z sobre Z seja maior ou igual que 0. No semiplano superior. Isso aqui pode vir a ser útil para a gente no futuro, mas agora que a gente sabe provar o teorema de Klein sem necessariamente usar isso daí, fica para vocês aí tentar fazer os exercícios usando esse teorema. Vamos fazer uma ideia da prova aqui. Vamos lá. Uma ideia da prova. Então, duas partes. Né? Primeiro, provar que essa condição aqui é necessária. Se tiver uma função na classe de Polya, isso aqui acontece. E depois provar que isso aqui é de fato suficiente, que eu acho mais difícil. Então, primeiro, provar que isso aí é necessário. Ou seja, se você tem uma função que pertence à classe de Polya, a função sua função E de Z é um limite polinômios Pn de Z, quando n vai para infinito. Um limite compacto de polinômios onde Pn pertence à classe de Polya. Vamos chamar assim, P. Então, eu sei que toda função na classe de Polya é um limite uniforme de polinômios. Polinômios na classe de Polya. Polinômios que tenham quantidade. Tem os zeros todos no semiplano inferior ou na reta real. Certo? Como o E de 0 é 1, né? Então, como o E de 0 é 1, eu posso supor, sem perda de generalidade, multiplicando cada Pn aqui por uma constante, posso supor que Pn de 0 é 1 para todo n, nessa aproximação, tá? Então, se eu conseguir provar o resultado para Pn, né, se eu conseguir provar que para cada Pn real de log de Pn de Z sobre Z é maior ou igual que 0, quando eu passar o limite, isso aqui vai ficar valendo para a função limite também. Né? Já que nem Pn, nem a E tem nenhum zero no semiplano superior, então se Pn converge em compactos para E, o log de Pn converge para o log de E compactos. Então é suficiente provar essa condiçãozinha estrela para Pn. Agora, se você escrever o Pn de Z como sendo um produtório 1 menos Z sobre Zn barra, onde esses caras são os zeros, né? P de 0 é 1, então está tranquilo. O log de Pn de Z é, obviamente, a soma dos logs de 1 menos Z sobre Zn barra. Certo? Então, provar o resultado para um Pn é essencialmente você provar para cada, já que vai ter que valer, cada um desses é uma função de Polya, vai ter que valer para cada um desses caras também. E se você provar para todos esses caras, você prova, obviamente, para a soma. Então, é suficiente provar. Então, aqui é suficiente provar para só esse P1 aqui, né, um P de Z igual a 1 menos Z sobre Z 1 barra, Z sobre Z0 barra, onde se você escrever o Z0 barra como sendo x0 menos y0, né, o y0 é maior ou igual que 0. Ou seja, o Z0 barra está no semiplano inferior. E aí provar para esses caras aqui é uma simples conta. Né? Deixa eu pegar a conta aqui para vocês para fazer. Ou seja, eu teria que provar que a parte real de I log de 1 menos Z sobre Z0 barra sobre Z
é maior ou igual que zero. Isso. Para qualquer z no semiplano superior. Tá? Então a dica aqui é você escrever, simplesmente o z como sendo ρ r elevado, ρ vezes e elevado a i θ, tá? Com o zero menor do que θ, menor do que π. Tá? E olhar para essa função aqui como sendo uma função de ρ. Olhando essa função aqui como... Desculpa? Ele usou o Z0. Z0 igual a elevado a i θ. Ele usou o W. No caso o Z0. Tá. Então deixa eu usar a notação dele aqui. Vou botar o Z0. Tá. Vou botar o Z0 como sendo um... Quer dizer, o truque é olhar ao contrário, né? Fixar um Z, e olhar o Z0 como sendo ρ elevado a i θ. Agora esse θ aqui vai ficar entre menos π e 0. Não, aqui é o Z0 barra, né? Tá. Menor ou igual que θ, menor ou igual que π. E olhar essa função aqui como sendo um f de ρ. Olhar essa função como sendo um f de ρ, como sendo a parte real de i log de 1 menos z sobre ρ r elevado a i θ sobre z. Quer dizer, fixa o z, fixa o θ, vamos olhar isso aqui como uma função de ρ. Tá? Olha esse cara aqui como uma função de ρ. Tá? E o lance que ele prova aqui é só, ele deriva, encontra que o f' de ρ, deixa eu dizer para vocês o que é que dá aqui. O f' de ρ, depois você faz a conta, dá isso aqui. Menos seno de θ, mais y sobre ρ, sobre z menos z0 barra ao quadrado. Dá isso aqui. Tá? Como θ está entre 0 e π, isso aqui é positivo, isso aqui é não negativo, isso aqui também é não negativo, isso aqui é não negativo, isso aqui é de fato positivo. Né? Então isso aqui é menor do que zero. Isso aqui é menor do que zero, essa função é decrescente em ρ. Tá? Se essa função é decrescente com função de ρ, no infinito, aí você vai lá e olha qual é o valor dela no infinito. Quando o ρ é infinito, lembra, o z está parado. Quando você pegar o z0 como sendo o ρ muito grande, esse cara aqui vai tender para zero. E você vai ficar com log de 1 e o ramo de log que você escolheu é tal que o log de 1 é zero. Tá? Então, no infinito, quando o ρ é infinito, essa função aqui está se aproximando do zero. Né? Como ela tem a derivada negativa, então ela é uma função decrescente, então ela tem que ser positiva aqui para todo mundo. Tá? E daí você prova, então, que isso aqui implica. Né? Isso aqui, mais o fato de que f de infinito é zero, implica o fato de que f de ρ é sempre maior ou igual que zero, para todo ρ. Tá? Isso aí prova a necessidade. Tá. O fato dela ser suficiente, acho que eu vou deixar para vocês darem uma lida, mas essencialmente não é muito mais difícil do que isso não. Tá? Você faz primeiro o caso, o fato dela ser suficiente, faz primeiro o caso onde a E não tem zeros. Tá? Você faz primeiro o caso onde a E não tem zeros. Depois você faz o caso onde a E tem uma quantidade infinita de zeros, facilmente. E se a E tiver uma quantidade infinita de zeros, você faz, como a gente já provou 2 ou 3 teoremas aqui, a gente vai ter que encontrar uma certa condição para limitar o crescimento dos zeros. E essa condição que limita o crescimento dos zeros vai ser equivalente à condição dos zeros para pertencer à classe de Polya, condição de que soma de 1 mais yn sobre o módulo de z quadrado é finita. Né? E aí você vai conseguir estender o seu argumento para
para C tiver uma quantidade infinita de zeros. Vou deixar para vocês darem uma lida nessa parte em casa. Considero esse capítulo 1 aí terminado. E aí a gente se encontra de novo na quinta-feira da semana que vem. Tá legal? E aí começamos a falar sobre o capítulo 2. Encarem essa primeira parte aqui como sendo uma revisão. Revisão dos conceitos de várias complexas que a gente precisava saber. Aí, no capítulo 2 a gente vai começar a falar de fato dos espaços de Desbrange. Coisa que a gente vai usar. Beleza. Encerramos por hoje.